Eu quero trazer uma curiosidade muito interessante sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro é um órgão, digamos assim, diferentão de todos os outros órgãos. Enquanto os outros órgãos nascem assim com um tamanho adequado ao tamanho dos bebês, o cérebro já nasce maior, né? Os bebês têm um cabeção. Os outros órgãos vão ter um crescimento proporcional ao crescimento dos bebês, enquanto que o cérebro ele tem assim um rápido crescimento nos primeiros meses de vida. Porém, o mais interessante acontece dentro do nosso cérebro. Enquanto ele cresce, ele vai criando um verdadeiro tsunami de neurônios. E olha, eu usei a palavra tsunami para você entender que é algo de proporções gigantescas assim. Cada um desses neurônios também vão criar assim um tsunami de conexões, milhões de conexões entre si. Vamos chamar essas conexões de trilhas, né, de caminhos que ligam um neurônio ao outro. E você, na época que isso estava acontecendo, você era apenas um bebê, né, chegando ali a ser uma criança, enquanto tudo isso estava lá acontecendo dentro do seu cérebro, né? Essas trilhas, esses caminhos, são opções de escolhas, maneiras de fazer as coisas. Uma trilha te dá uma opção e outra trilha te dá uma opção diferente, né? E você pode fazer as coisas de uma ou de outra maneira. Que coisas? Tudo. Suas decisões, suas escolhas, suas atitudes, seus gostos, sua forma de interagir, sua maneira de se comunicar, suas preferências, suas necessidades, seus desejos, suas reações, enfim, tudo que você faz. E olha que interessante, por volta dos seus 15 anos, mais ou menos, cerca de 50% dessas trilhas já haviam sido eliminadas. E não foi você que escolheu qual trilha eliminar. Essa seleção de qual trilhas seriam eliminadas foram definidas pela sua genética, né, pela sua criação e por suas experiências individuais. Você não teve a opção de escolha. Aliás, você nem sabia, né, que isso estava acontecendo. Mas olha que interessante. Foi para o seu bem, tá? Enquanto as suas trilhas eram eliminadas, você foi ficando, digamos assim, mais inteligente. Olha que louco, né? Eu vou fazer uma analogia com uma história para você entender melhor. Pesquisadores fizeram uma experiência em um supermercado. Eles colocaram uma pessoa para oferecer geleias para os clientes experimentarem, mas assim com poucas opções de sabores. No final da experiência, eles constataram que algumas pessoas compraram a geleia do sabor que experimentavam. Numa outra oportunidade, eles repetiram a experiência. Só que agora com assim muitas opções de sabores, tipo 10 vezes mais. Acontece que na segunda experiência, a quantidade de geleias vendidas foi muito menor do que na primeira experiência, mesmo tendo 10 vezes mais sabores, né? Tendo mais opções de escolhas. A conclusão que eles chegaram é que quanto maior a opção de escolha, mais as pessoas tendem a ficar na dúvida e por isso elas acabam não escolhendo nenhuma opção, né? Elas experimentavam um sabor de geleia, mas aí tinha mais 10 opções diferentes ali. E elas pensavam, poxa, mas se eu levar essa e aquela for mais gostosa, então eu vou dar uma volta e vou fazer minhas compras e eu vou pensar. E daí elas acabavam não levando nenhuma das geleias. E olha, isso também acontece com o nosso cérebro. Quando nós temos muitas opções de escolhas em todas as áreas da vida, isso nos traz muitas dúvidas e acaba dificultando nossas escolhas. Por isso que o nosso cérebro elimina boa parte das nossas opções de escolhas para que nós consigamos escolher um caminho. Eu disse que foi para o seu bem, né? Porque nesse caso, menos é mais inteligente, né? Nossas configurações neurais são como programas de computador ou aplicativos, né? Iguais esses que a gente tem no celular. Cada um tem uma função que executa determinada tarefa.
E se você não tiver o programa adequado, você não consegue executar a tarefa. Como, por exemplo, o Word não tem a função que o Excel tem, ele tem outra, né? O Kindle tem uma função, o Spotify tem outra. Então, não dá para você ter no Spotify, não dá para você ler no Spotify e nem ouvir música no Kindle, entendeu? Então, assim é a nossa configuração neural. Nós temos mais facilidade para executar determinadas tarefas e mais dificuldade para executar outras, porque nós temos uma programação neural, um programa que serve para isso, mas não serve para aquilo. A nossa configuração são como os aplicativos que desempenham muito bem uma determinada tarefa, mas eles não têm recursos adequados para executar outras, assim como no caso do Kindle e do Spotify. Eu trouxe esse conhecimento de forma muito lúdica, apenas para você entender que é muito mais fácil e saudável você usar a sua configuração natural do que ficar forçando uma configuração que você não tem. Todas as suas insatisfações nascem do fato de você querer viver contra a sua natureza. Ser bom nisso e não ser bom naquilo é natural, tá? Você não foi feita para ser boa em tudo, isso não ia te ajudar, isso ia te paralisar, tá? Hoje em dia, se fala muito também em plasticidade neural. O que vem a ser isso? Bom, ó, eu vou explicar novamente, assim, de uma forma lúdica, né? Presta atenção que eu não tenho nenhuma pretensão de ter profundidade aqui, tá? Eu vou explicar como se eu estivesse explicando para uma criança, combinado? Então vamos lá. Ó, vamos supor que os neurônios sejam um soldadinho, tá? Então, antigamente, se sabia, né, que cada soldadinho fazia uma tarefa. Um recebia a informação, o outro entendia, né, o significado dela, o outro guardava essa informação junta já com outras parecidas, né? E o outro nos devolvia essa informação quando nós precisávamos dela. Então, com os estudos que se tinha algum tempo atrás, imaginava-se que cada neurônio tinha uma função, tá? Porém, hoje em dia, a ciência descobriu que um mesmo soldadinho, né, consegue fazer todas essas funções. Então, de uma maneira bem simplória, assim, isso é uma plasticidade neural, a capacidade que um mesmo neurônio, né, um mesmo soldadinho, tem de desempenhar mais de uma função, ou seja, de aprender, né? Isso não muda as nossas trilhas neurais originais lá. A gente só aprende mais e por isso a gente consegue criar novas conexões e pode melhorar aquilo que já é natural para nós, tá? Aquilo que não é da sua natureza, que não é o seu ponto forte, e que o mercado, né, de trabalho incentiva a melhorar, dizendo que existe uma oportunidade quando você melhora o seu ponto fraco, não é exatamente assim que as coisas acontecem, não é exatamente uma verdade. O que você precisa fazer com as suas fraquezas, né, com o seu ponto fraco, é conhecer, né, para poder evitar que elas atrapalhem os seus pontos fortes. Ou seja, foque no que você faz de melhor naturalmente e apenas minimize as suas fraquezas para que elas não te atrapalhem, né? Se você quer mudar a sua vida para melhor, né, foque em usar a sua configuração natural. Não perca tempo tentando mudar a sua configuração. Você tem ela desde sempre, lembra? Ela começou lá quando você era bebezinho. Quando você despreza a sua configuração natural e se dedica a desenvolver uma falsa configuração, você está indo por um caminho que não te favorece, né? Está dificultando a sua própria vida. Buscar resultados através dos nossos pontos fracos, né, acaba por nos deixar ainda mais desmotivados e mais desanimadas ainda, entendeu? Então, o sucesso, ele resulta do fato de agirmos de acordo com os princípios aos quais o sucesso está vinculado. E um dos princípios do sucesso é você focar no que naturalmente te favorece, ou seja, nos seus pontos fortes. A maior oportunidade de crescimento que a gente tem está em usarmos aquilo que já nos favorece, entende?